Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área. Eu vim te falar todos os jogos que nós vamos ter nesta oitava rodada da Série D, tá? E lembrando que os jogos vão iniciar na sexta-feira e vão até a segunda-feira. E a gente vai ter jogo em todos os grupos, né? Então já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Deixa o like se você gostar do vídeo e comenta também aqui embaixo para qual time você está torcendo aí na Série D, tá? E vamos iniciar logo pelo jogo da sexta-feira, tá? Esse jogo ele vai ser válido pelo grupo A2 e será entre o Pacajus do Ceará e o Fluminense do Piauí. Esse jogo ele vai ser às 8 horas da noite e será lá no estádio João Ronaldo, em Pacajus, no Ceará. E para esse jogo, o favorito é o Pacajus, porque na última rodada, né, onde os times se enfrentaram lá na casa do Fluminense, o Pacajus ganhou, tá? E ele era o visitante, ele ganhou. E agora vai ser o contrário, né? Eles vão se enfrentar na casa do Pacajus. E assim, até o Pacajus, ele está muito bem na Série D. Eu acredito que vai ser um dos times que vai conseguir, né, se classificar para o mata-mata. E assim, vem aí de 3 vitórias consecutivas, então provavelmente vai ganhar mais essa. E agora a gente já vai para os jogos do sabadão. E no grupo A1, o primeiro jogo do sábado vai ser entre o São Raimundo de Manaus e o Humaitá do Acre. Esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde e será disputado lá no estádio Ismael Benigno, tá? Em Manaus. E o São Raimundo, ele tem aí uma ótima sequência na Série D, tá? Está na terceira posição, então se ele ganhar esse jogo, ele já vai ficar bem mais perto de atingir a liderança. Provavelmente ele vai atingir porque o Amazonas não tá muito bem, vem aí de uma sequência de empates. Já o Humaitá, ele não tá nada bem, está na penúltima posição, perdeu inclusive para o São Raimundo na última rodada. E assim, ele era, né, o mandante, então assim, e dessa vez quem vai ser o mandante é o São Raimundo, então a chance só aumenta, né, para que o Humaitá perca. Então vamos esperar para ver, né, mas eu acho que vai dar aí vitória do São Raimundo. E agora a gente já pula direto para o grupo A2, porque no sabadão a gente vai ter 2 jogos, tá? O primeiro jogo vai ser às 3h30 da tarde entre o Castanhal do Pará e o Tocantinópolis, tá? Esse jogo ele vai ser lá no estádio Modelão, em Castanhal, no Pará. E o Castanhal, ele não tá muito bem, dessa vez ele vai ser o mandante, mas perdeu a última para o Tocantinópolis, tá? Então, assim, a chance do Tocantinópolis, que inclusive tem uma sequência bem melhor que o Castanhal, ganhar é bem maior, né? Então, vamos ver o que vai dar esse jogo. E às 4 horas da tarde, a gente vai ter lá na Arena Itacoatiara, em Piripiri, no Piauí, o jogão entre o 4 de julho e a Juventude Samas, tá? Esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde e os dois times não estão muito bem aí no grupo A2, tá? Eles estão nas últimas posições, lembrando que no último jogo os dois times empataram, certo? Então a chance de ter um novo empate é bem grande, né? Ou de ter uma derrota. Então vamos ver o que vai dar. E no grupo A3 a gente vai ter 3 jogos no sábado, tá? O primeiro jogo ele vai ser às 3 horas da tarde, lá no Mirandão, tá? Em Crato, no Ceará, e será entre o Crato e o Afogados de Pernambuco, tá? E vamos ver o que vai dar, porque na última rodada quem ganhou, tá, aí do Crato foi o Afogados por 2-1. Dessa vez vai ter aí a revanche, né? Então vamos ver se o Crato consegue ganhar do Afogados. Lembrando que o Afogados ele é o segundo colocado do grupo, já o Crato ele é o penúltimo colocado. Então assim, tá difícil a situação do Crato, mas quem sabe, né, o momento dele tentar aí engatar uma vitória, né? Vamos ver o que vai dar. E o próximo jogo vai ser aquele jogão aí da Série D, tá? E será entre o Retrô e o São Paulo Cristal da Paraíba. Esse jogo, tá, ele vai ser lá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, tá, Pernambuco. E assim, o último jogo, né, na casa aí do São Paulo, só deu Retrô, ganhou por 4-1. E agora, como mandante, será que o Retrô vai fazer quanto, gente? Eu acho que vai vir um 7-1 aí, hein? Desculpa aí, torcedores do São Paulo Cristal, mas, enfim, tá difícil a situação. Vamos ver se conseguem aí, né, subir novamente aí o São Paulo Cristal. Vale lembrar que o líder absoluto, tá, desse grupo é o Retrô, com 17 pontos. E o segundo colocado é o Afogados, e ele tem apenas 11 pontos. Então, assim, o Retrô pode perder aí umas 2 rodadas e ele ainda vai ser líder, né? Então, assim, tá muito bem o Retrô. Eu acho que esse aí já dá pra considerar classificado aí para o mata-mata. Vamos ver aí esse jogo, né? Se o São Paulo Cristal consegue se recuperar. Eu acho bem difícil, né? Porque em casa ele não conseguiu. E agora, como o Retrô de mandante, vai ser pior, né? Então, vamos ver. E às 5 horas da tarde vamos ter outro jogão. E será lá na Arena das Dunas, tá? Em Natal, entre o América e o Icasa. E vai ser um jogão com certeza. Lembrando que o Icasa, como mandante, esse jogo, né, na última rodada os dois empataram. E dessa vez o América, né, ali como mandante, vamos ver se ele vai conseguir a vitória. O América que não está, assim, muito bem na Série D. Sinceramente, o ano passado ele teve uma campanha excelente. Mas esse ano tá difícil aí. Acho que até para ele se classificar vai ser puxado, né? Então vamos torcer aí para o América. O ABC conseguiu aí passar para a Série C. Vamos torcer para que o América consiga dessa vez, né? Ou não, né? Talvez você esteja
esteja aí torcendo por outro time nesse grupo. Então vamos ver, né, o que vai dar. Lembrando que serão 4 vagas, né, para o mata-mata de cada grupo. E agora no grupo A4 a gente vai ter apenas um jogo no sábado. E esse jogo ele vai ser às 3 horas da tarde, lá no Barretão, em Sergipe. E será entre o Lagarto e a Jacuipense da Bahia. Lembrando que as duas equipes empataram no jogo passado, tá? Em 2-2. E nesse, né, o Lagarto ele vai ser o mandante, então tem aí essa vantagem. Então vamos ver quem vai se dar melhor. Lembrando que o Lagarto, ele também é o segundo colocado desse grupo, tá? Ele tem 11 pontos, tá? A mesma quantidade de pontos que tem o líder, que é o Asa de Arapiraca, também com 11 pontos. Já a Jacuipense, ela não tá tão mal, né? Ela está na terceira posição com apenas um ponto de diferença, tá? Tem aí 10 pontos. Então, assim, os dois times são relativamente bons, estão aí com uma ótima fase e a chance de se classificarem também para o mata-mata é muito boa, tá? Então vamos ver o que vai dar esse jogo. E no grupo A5 vamos ter 2 jogos no sábado, tá? O primeiro jogo vai ser às 3h30 da tarde, lá no Maria Abadia, em Ceilândia, no Distrito Federal. E vai ser entre o Ceilândia e o Anápolis, tá? E assim, né, na última rodada o Anápolis ganhou de 2-0, tá? Do Ceilândia. E assim, foi muito bom o jogo, só que dessa vez o Ceilândia vai ser o mandante. Então vamos ver se o Ceilândia consegue se recuperar e derrubar aí essa série de invencibilidade do Anápolis, tá? Lembrando que o Anápolis, ele é o segundo colocado, tem aí uma sequência de vitórias, tá? E a mesma quantidade de pontos que tem o líder, que é o Brasiliense, com 16 pontos. Então vamos ver aí se ele consegue ganhar novamente ou se vai dar aí o Ceilândia. E falando em Anápolis, lá na cidade de Anápolis, no estádio Jonas Duarte, a gente vai ter o segundo jogo deste sábado entre o Grêmio Anápolis e o Operário do Mato Grosso. Esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde e é a chance do Grêmio Anápolis conseguir aí talvez uma vitória ou um empate, né? Porque está com uma sequência nada boa, inclusive perdeu a última rodada para o Operário, tá? Por 1-0. Então quem sabe, né? Foi uma vitória magra do Operário, mas conseguiu a vitória. Então quem sabe dessa vez ele consegue uma vitória aí em casa. Vamos ver o que vai dar. Mas vale lembrar que o Operário ele está bem melhor na competição. Tem aí 10 pontos na 5ª posição. Já o Grêmio Anápolis está na 7ª posição com 6 pontos. Então, assim, se ele consegue, né, uma vitória, já vai chegar aí mais perto de atingir uma melhor posição. Não vai entrar ainda no G4, mas vai ser melhor do que ficar no Z2, né? E pelo grupo A6, a gente vai ter 3 jogos no sábado, tá? O primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde, lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na Bahia, entre o Bahia de Feira e o Real Noroeste do Espírito Santo. E no último jogo entre eles, as equipes empataram, tá? No 1-1, mas dessa vez o Bahia vai estar jogando em casa, então quem sabe tem a chance de conseguir a sua vitória. O Bahia que está na penúltima posição ali no Z2, tá? Ele tem 7 pontos. Já o Real Noroeste está na 2ª posição do grupo A6 com 13 pontos. Então vamos esperar para ver, né, se o Real Noroeste vai se manter aí ainda no G4 ou se ele vai cair, né? E lá no Zama Maciel, em Patos de Minas, vamos ter o URT enfrentando o Inter de Limeira às 4 horas da tarde. O Inter de Limeira, que ganhou o último jogo por 1-0, tá, do URT, vem aí bem confiante para esse confronto. Então, assim, a chance do URT ganhar tem boas chances, né, óbvio, mas o Inter, ele vem aí de uma sequência muito boa, tá? Porém, ele está na 4ª posição. Então, se ele consegue aí mais uma vitória, ele já entra de vez no G4 e vai ficar lá, né? Já o URT, ele estava na 5ª posição, acabou depois da derrota caindo para a 6ª posição, mas pelo menos não está no Z2, né? Então, vamos ver se ele consegue também ganhar. Seria muito bom, já que ele vai jogar ali em casa, se ele consegue uma vitória. Porém, se o RT ganhasse, né, ele ia ficar muito bem, não entraria ainda no G4, mas voltaria para a 5ª posição. Então, vamos esperar para ver. E o último jogo desse grupo no sábado vai ser às 5 horas da tarde entre a Ferroviária de São Paulo e a Caldense de Minas Gerais. E esse jogo ele vai ser disputado lá na Fonte Luminosa, tá? Em Araraquara, São Paulo. E no último jogo deu vitória da Ferroviária, né? Já a Caldense ela está ali amargando na última posição do grupo. Não tem ainda nenhuma vitória nessa Série D. Tem 2 empates, mas, né, só um empate e tá sofrendo ali, né? E assim, ela como mandante não conseguiu deter aí a Ferroviária e acho que agora vai ser bem mais difícil ela conseguir lá na casa, né, da Ferroviária. Então, coitadinha, né, Então, assim, vai ser tenso aí pra Caldense. Vamos ver se ela consegue reagir, mas eu acho muito difícil. Talvez nas próximas rodadas, mas eu acho que contra a Ferroviária ela vai amarelar novamente. E agora pelo grupo A7 a gente vai ter 2 jogos no sábado. E esses jogos eles vão ser bem importantes
importantes porque vão definir já no sábado como é que vai ficar o G4 do grupo A7. E o primeiro jogo ele já vai começar às 11 horas entre o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e o São Bernardo, lá no Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Lembrando que o São Bernardo, ele ainda não perdeu nenhum jogo na Série D. É o líder da competição com 15 pontos. Já o Nova Iguaçu está na terceira posição com 9 pontos e perdeu aí na última rodada para o São Bernardo. Então sabemos que o São Bernardo não está para brincadeira. E nesse jogo ele provavelmente já vai aí de novo para cima do Nova Iguaçu. Vamos ver se em casa o Nova Iguaçu consegue, segurar o São Bernardo, pelo menos com um empate, ou se vai perder de novo. Já o segundo confronto vai ser às 3 horas da tarde, entre o Santo André e o Paraná. Esse jogo ele vai ser lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo. E o Paraná vai muito bem, obrigada, Está na segunda posição, tem uma sequência de vitórias e, obviamente, ele não perdeu a última para o Santo André. E dessa vez ele com certeza vai para cima de novo, apesar de não ser o mandante dessa vez, mas acho que ele não vai ter medo e provavelmente vai conseguir ganhar de novo, do Santo André. Vamos ver se o Santo André pelo menos tenta, conseguir aí um empate ou se ele vai ganhar do Paraná e quebrar aí essa sequência de vitórias. Lembrando que o Paraná ele ainda não perdeu, na Série D. Então será que dessa vez ele consegue aí uma derrota ou ele vai se manter aí só na vitória? E pelo grupo A8 nós vamos ter 2 jogos, no sábado. E esses jogos vão ser às 3 horas da tarde. Então vamos para o primeiro jogo, que vai ser entre o Caxias do Rio Grande do Sul e o Próspera de Santa Catarina. E esse jogo ele vai ser lá no Centenário, na casa aí do Caxias. E esse jogo ele vai ser muito bom para o Caxias, porque ganhou a última do Próspera lá como mandante, o Próspera. Então, em casa, vai ser estouro aí para o Próspera, coitado. Vale lembrar que o Próspera, ele não tem uma sequência nada boa aí na Série D, inclusive está na penúltima posição aí no Z2, Já o Caxias está na terceira posição, então se algum dos líderes ali, derem aí uma amarelada, ele já vai se aproveitar e se ele consegue essa vitória, já vai chegar bem perto de assumir a liderança também aí. E o segundo jogo, também às 3 horas, vai ser entre o Juventus de Santa Catarina e o Aimoré do Rio Grande do Sul. Lembrando que esse jogo ele vai ser lá no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E lembrando que na última rodada, lá no Cristo Rei, o Aimoré ganhou de 2-0 do Juventus. Então agora, vamos ver se o Juventus, sendo mandante, ele consegue aí desbancar o Aimoré. Lembrando que o Aimoré está muito bem também na Série D. Ele está na 4ª posição com 12 pontos. Já o Juventus está na última posição do grupo A8. Não conseguiu ganhar nenhuma rodada ainda. Os 3 pontos que ele tem é apenas de empate que ele conseguiu. Então vamos ver se dessa vez ele consegue aí uma vitória em cima do Aimoré. E agora a gente finalizou os jogos do sábado e vamos direto para os jogos do domingo, Então vamos voltar novamente para o grupo A1, porque vamos ter 2 jogos no domingão, E o primeiro jogo vai ser às 6 horas da noite, entre o São Raimundo de Roraima e o Amazonas Futebol Clube. Esse jogo ele vai ser lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. E o favorito é o São Raimundo de Roraima. Porém, pode ser que o líder Amazonas Futebol Clube acorde aí essa onça e vença novamente, porque tem uma sequência aí de empates, Pelo menos não é derrota, mas é uma sequência de empates e ele é o líder. Então, assim, se ele não ganhar, vai perder a liderança para o Rio Branco do Acre ou para o São Raimundo de Manaus. Então, ou ele ganha esse jogo, ou se ele perder, ele vai se complicar aí na Série D, Então, vamos ver se o São Raimundo ele consegue, desbancar o líder, que é o Amazonas, e consegue aí uma vitória que também ajudaria ele a subir algumas posições e entrar no G4. E o segundo jogo, também às 6 horas da noite, vai ser lá no Florestão, no Acre, entre o Rio Branco do Acre e o Porto Velho de Rondônia. Lembrando que o Rio Branco ele é o segundo colocado com 14 pontos. E o Porto Velho está na última posição do G4 com 11 pontos. Porém, no último jogo, deu vitória aí do Rio Branco em cima do Porto Velho e foi na casa do Porto Velho, Então agora, ele como mandante, o Rio Branco, com certeza vem aí mais uma vitória. E no grupo A2 vamos ter apenas um jogo no domingo, Que será entre o Motoclube
e a Tunaluso. Esse jogo ele vai ser às 5 horas da tarde, lá no Inhozinho Santos, em São Luís, no Maranhão. E vamos ter o líder enfrentando a última colocada aí da competição, que é a Tunaluso, tá? Lembrando que a Tunaluso não ganhou ainda nenhum jogo na Série D. Já o Motoclube vinha aí de uma sequência nada boa, quase perdeu a liderança, mas conseguiu aí nas 2 últimas rodadas se recompor. Ganhou a última, inclusive, da Tunaluso, tá? Por 2-0 na casa da Tunaluso. Então, em casa, né, agora o Motoclube com certeza vai fazer a festa e a chance de ganhar de novo é bem alta. E pelo grupo A3 vamos ter também apenas um jogo no domingo, e esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde entre o Souza da Paraíba e o Globo do Rio Grande do Norte, lá no Marizão, em Souza, na Paraíba. E ambas as equipes empataram no jogo passado em 0-0 e dessa vez lá no Marizão, né, será que o Souza vai conseguir ganhar do Globo? Lembrando que o Globo é o último colocado, tá ali no Z2 na última posição com 2 pontos apenas, tá? Que conseguiu com empates, inclusive conseguiu um ponto, né, no jogo passado, porque ele tinha apenas um ponto. E o Souza, né, por outro lado, está na 3ª posição. Então, se ele consegue uma vitória, já vai ficar mais perto de se classificar. Ele não vai chegar ainda no líder, né, porque o líder é o Retrô. Então, até se o Retrô perder, ele tem 17 pontos, ainda vai continuar sendo o líder, né? Já o Souza já vai ficar mais perto ali de se classificar para o mata-mata. E pelo grupo A4, a gente vai ter 3 jogos no domingo, tá? E o primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde, lá no Arruda, em Recife, entre o Santa Cruz e o Sergipe. E os dois times empataram no último jogo. Era um jogo que, inclusive, estava aí com carinha de empate, mas ao mesmo tempo podia ser aí uma vitória do Sergipe, já que ele ia ser o mandante, né? Mas dessa vez, em casa, o Santa ele é muito forte, então provavelmente pode ser aí que venha uma vitória do Tricolor, né? Em nome do Senhor. Tomara que venha aí uma vitória, né, do meu time, né, pelo amor de Deus, né, mas tudo pode acontecer, pode ser que o Sergipe ganhe também, ou eles empatem novamente, e aí é só tristeza. Lembrando que o Santa, ele está na 6ª posição com 8 pontos apenas, tá? Já o Sergipe, ele está na 7ª posição com 6 pontos, então tem aí 2 pontos de diferença entre eles. Mas se o Santa conseguisse, né, a vitória e os outros times facilitassem também, né, ele já entraria no G4, inclusive chegaria bem perto ali do líder, né, porque o líder está com 11 pontos, lembrando que o líder é o Asa, tá? E aí, né, será que vai dar Santa ou será que vai dar o Sergipe? Já no Coaraci Fonseca, lá em Arapiraca, Alagoas, vamos ter o Asa enfrentando a Juazeirense da Bahia, às 4 horas da tarde. E é mais um confronto que deu empate, né, aí na última rodada, só que dessa vez o Asa vai jogar aí como mandante. Então será que vamos ter aí uma vitória do Asa? O Asa que é o primeiro colocado, tá? Já a Juazeirense é a 5ª colocada do grupo A4, mas tem 9 pontos. Então se ela conseguisse uma vitória, já tomaria a primeira posição do Asa, né? Esse grupo, ele tá assim com as pontuações bem próximas, então, né, tudo pode acontecer. E o último jogo desse grupo vai ser também às 4 horas da tarde, entre o Atlético de Alagoinhas e o CSE de Alagoas, lá no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na Bahia. E quem ganhou o último confronto foi o CSE por 2-1. Então, o Atlético de Alagoinhas vem aí com mais uma derrota, né? Ele que está na última posição desse grupo, com 5 pontos. Então, assim, vai ser difícil, né, para ele. Porém, como mandante, pode ser que ele consiga aí ter alguma reação. Lembrando que o CSE está na última posição do G4 com 10 pontos. E tem uma sequência bem melhor que o Atlético de Alagoinhas. E pelo grupo A5, vamos ter 2 jogos importantes aí no domingo, tá? O primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde entre o Ação do Mato Grosso e o Iporá de Goiás, às 4 horas da tarde, e será disputado lá no Dito Souza, em Várzea Grande, no Mato Grosso. Lembrando que o Iporá ganhou o último jogo para o Ação que é o pior time aí da Série D, não tem nenhum ponto, está na última posição desse grupo, mas não tem nenhum ponto, nenhum empate sequer ele tem. Então assim, provavelmente vai dar uma vitória de novo, né, para o Iporá, ou então será que ele vai reagir? Deixou para reagir agora, apenas na 8ª rodada. Não sabemos, né? Vamos descobrir aí no domingo às 4 horas. E o último jogo desse grupo vai ser às 4h30 da tarde, lá no Laertão, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, entre o Costa Rica Esporte Clube e o Brasiliense. E esse jogo ele vai definir de vez quem é que vai ficar na liderança do grupo, porque o Costa Rica ele é o 3º colocado, mas o primeiro colocado é o Brasiliense com 16 pontos, sendo que na última ele perdeu, né, para o Costa Rica, e o Anápolis está logo abaixo com 16 pontos também. Então se ele dá um descuido ali, já perdeu a liderança para o Anápolis.
E assim, né, o Brasiliense como mandante não conseguiu deter o Costa Rica. Agora o Costa Rica como mandante com certeza ganhar novamente do Brasiliense, né? Então vamos ver o que vai dar esse jogo. Acho que vai ser um baita jogo, viu? Então podem se preparar aí. E pelo grupo A6 vamos ter apenas um jogo no domingo. E esse jogo ele vai ser entre o Nova Venécia do Espírito Santo e o Pouso Alegre de Minas Gerais, às 3 horas da tarde, lá no Zenô Rocha, em Nova Venécia, no Espírito Santo. E essas equipes elas ficaram no empate, tá? No jogo passado, em 1-1. E dessa vez vai ser um ótimo jogo aí para definir também quem vai ficar aí no G4, porque o Nova Venécia, ele é o terceiro colocado com 12 pontos. Já o Pouso Alegre é o líder do grupo A6, com 14 pontos. Então, se ele perde esse jogo, já vamos ter aí um novo líder, que é o Nova Venécia. E se o Real Noroeste ganha do Bahia de Feira, aí é que a gente já vai ter um outro líder, porque ele tem um ponto a mais do que o Nova Venécia. Então assim, vai ser um jogão, vai mexer com todo mundo aí do G4. Vamos esperar aí no domingo pra gente ver aí o que é que vai dar esse grupo A6 aí, hein? E no grupo A7 a gente tem 2 jogos aí, tá? No domingo. O primeiro jogo vai ser às 3 horas da tarde, lá no Estádio do Trabalhador, em Resende, no Rio de Janeiro. E vai ser entre o Pérolas Negras e o Oeste, tá? E no jogo passado deu vitória do Pérolas, tá? Em cima do Oeste. Então dessa vez o Pérolas como mandante com certeza vai fazer o Oeste sofrer aí de novo. Vamos ver se o Oeste consegue se recuperar, mas eu acho muito difícil, né? Lembrando que o Oeste é o 4º colocado com 8 pontos, já o Pérolas, ele é o 6º colocado com 7 pontos. Então, uma vitória já vai ajudar ele aí a chegar bem pertinho aí do G4 ou até entrar no G4, né? Vai depender dos outros confrontos. E o último jogo desse grupo no domingo vai ser lá no Albino Turbay, entre a Cianorte do Paraná e a Portuguesa do Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde. E vai ser um jogão, tá? Para definir quem é que vai continuar aí no Z2, tá? Porque as duas equipes estão no Z2. A Cianorte na 7ª posição e a Portuguesa na última, tá? Então, assim, quem conseguir, né, ganhar, sairia aí do Z2. Mas vai ser bem difícil, porque os times não têm uma sequência boa. Inclusive, empataram no último jogo. E agora vai ser complicado, né, de saber se vão conseguir aí sair com a vitória ou será que vai dar empate novamente. E no grupo A8, vamos ter aí 2 jogos no domingo. O primeiro jogo vai ser às 3 horas da tarde, lá no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, com o Azures enfrentando o Cascavel do Paraná. E vai ser um jogo quente, viu? Porque o Azures conseguiu fazer o Cascavel finalmente perder aí na Série D. O Cascavel que vinha de uma série de invencibilidade, mas perdeu no último jogo para o Azures e perdeu em casa, tá? Por 2-0. Então assim, o Azures não está para brincadeira, inclusive tomou a liderança do Cascavel e agora vai jogar em casa. Então vamos ver, né, se o Cascavel vai se vingar do Azures aí, né, vai conseguir ganhar ou se vai deixar para lá, né, e vai perder de novo. Será que agora ele não vai conseguir mais ganhar, né? Tomara que não, porque ele vinha de uma sequência boa, né? Inclusive era um dos times favoritos aí a conseguir passar de fase, né? Ir para o mata-mata. Mas vamos ver no que vai dar. E às 3h30 a gente vai ter aí o São Luís enfrentando o Marcílio Dias. E esse jogo ele vai ser lá no estádio 19 de outubro, em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que as equipes empataram no jogo passado em 1-1 e dessa vez vamos ter o São Luís como mandante, né? Então vamos ver se o São Luís consegue ganhar aí, né, do Marcílio Dias. Acho que vai ser um jogo bem pegado, né? Talvez aí saia até um novo empate. Então vamos ver aí se o São Luís consegue a vitória ou se vai ser um empate de novo, né? Ou quem sabe o Marcílio Dias consegue ganhar. E agora a gente sai dos jogos do domingo e vai direto para o último jogo da Série D, que vai ser na segunda-feira, às 9h15 da noite, entre o Trem e o Náutico de Roraima. Esse jogo ele vai ser lá no estádio Zerão, no Amapá, às 9h15 da noite. E é um jogo muito bom aí para o Trem, né? Tem a chance dele ganhar novamente. Ele que ganhou na última com o Náutico de mandante por 5-3. E nessa ele vai ser o mandante, vai jogar em casa. Então aí vai ter o apoio da torcida, né? Com certeza. Então a chance de ganhar novamente vai ser bem alta. O coitado do Náutico está na última posição. Não ganhou ainda nenhum jogo nessa Série D. Então a chance é que ele perca novamente, né? O coitado. Ou quem sabe uma reação. Isso seria um milagre. Coitado do Náutico. Espero que ele consiga reagir. Mas eu acho muito difícil, né? Já nessa metade aí do campeonato, então vai ser complicado. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!